Agora em Brasília, 10 horas e 24 minutos. Saúde e comportamento. Agora no quadro Saúde e Comportamento, vamos falar sobre a quiropraxia. Eu converso com a quiropraxista Janice Cavalcante, que está aqui em nossos estúdios. Bom dia, Janice. Bom dia. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Eu gostaria que você contasse para o nosso ouvinte, afinal, o que é a quiropraxia? Quiropraxia é uma profissão. O que muitos ainda entendem por ser uma técnica, ela é uma profissão. Quiropraxia, para você graduar em quiropraxia, é necessário fazer uma faculdade de 4 anos e meio, né, para se tornar um quiropraxista. Então, essa profissão ela se dedica a tratar, diagnosticar problemas com a coluna vertebral. Né? Para entender a quiropraxia, nós precisamos voltar um pouquinho ao que é o nosso corpo humano. Tudo sai, as informações saem do nosso cérebro, passa por dentro da nossa coluna e ramifica os nervos. Esses nervos vão se conectar aos nossos órgãos e aos nossos músculos. A nossa coluna vertebral ela é toda articulada. Quando uma ou mais vértebra ou osso sai do lugar, desalinha, ela pode interferir no sistema neurológico, por ele ser elétrico. Né? Então, a comunicação no nosso cérebro ela fica interferida por um desalinhamento da vértebra, que vai causar dor, tensão muscular, até alteração no nosso organismo. Então, neste caso, há diferença das pessoas que se intitulam quiropraxistas, mas não fizeram a formação adequada de 4 anos e meio que você falou? Isso. A confusão está aí, né? A palavra quiropraxia é utilizada como técnica, né? Ela não é técnica. O que o quiropraxista utiliza é uma técnica de manipulação articular. Então, totalmente diferente. Então, o quiropraxista, ele estuda toda a parte neurológica do nosso corpo para ver a interferência da coluna vertebral no funcionamento. Ele vai utilizar como principal ferramenta a manipulação articular, que é um movimento rápido, preciso. Então, assim, aonde necessita um realinhamento, né, para corrigir o funcionamento do nosso corpo, que é o sistema nervoso. Né? A diferença aí que muitas pessoas fazem estalamento, né? Eles estalam a articulação, acredita que aquilo é um salvamento, e pode haver problemas, umas consequências neurológicas, né? Uma hérnia de disco provocada por uma manipulação errada. Então, é esse o cuidado. O quiropraxista passa 5 anos justamente para ser o menos danoso para a coluna vertebral, e sim corrigir a coluna vertebral. De onde surgiu, então, essa profissão, a quiropraxia? Veio dos Estados Unidos? Isso. Lá em 1895... o David Palmer foi o responsável em estudar, né, desvendar o funcionamento da coluna vertebral, criando a primeira universidade de quiropraxia, lá nos Estados Unidos. Exato. Então, vamos só voltando. O que é preciso para se tornar um quiropraxista de fato? Tá. No Brasil, existem 2 universidades com o curso de graduação em quiropraxia. Então, é necessário prestar o vestibular e fazer os 5 anos de graduação. São 4 anos e meio entre 5 anos para se graduar. E no Brasil só existem 2, que fica em São Paulo e no Rio Grande do Sul, as 2 universidades que possuem esse curso regulamentado pelo MEC. Então são 4 anos e meio, uma faculdade onde o aluno vai aprender todo o sistema esquelético, o sistema nervoso, tem muito a ver com neurologia também, é isso? Isso, totalmente neurológico também, né? O funcionamento aí de quem cuida dos nossos movimentos é o nosso cérebro, é um sistema autônomo e um sistema que a gente chama de parasimpático e simpático. O parasimpático é aquele que você não precisa pensar para estar funcionando. Você não pensa, coração, vou acelerar o batimento do meu coração porque agora eu vou passar por um estresse grande. Esse é o parasimpático. E o simpático é aquele que eu estou com uma coceira na minha orelha e eu vou levantar o meu braço e fazer a fricção sobre a coceira, né? Então, são esses, aquele que a gente comanda e o que não comanda. Então, é um sistema totalmente neurológico. E, doutora Janice Cavalcante, as pessoas confundem quiropraxia com fisioterapia?
muitas pessoas confundem. Inclusive, tem muitas informações que acabam confundindo a população, né? A fisioterapia, ela é uma formação independente da quiropraxia. Por serem profissões da área da saúde, o usuário ele acaba confundindo ou até mesmo sendo confundido por pessoas que fazem o uso da palavra quiropraxia, como a gente falou sobre uma técnica. Não é técnica, né? A técnica utilizada é diferente do nome quiropraxia. Quiropraxia é o nome da profissão. Se alguém chegar para você, venha no meu consultório que eu faço quiropraxia, pode desconfiar, porque ele não é um profissional quiropraxista. Ele falaria o quê, então? Ele fala, normalmente um quiropraxista, ele fala assim: venha que eu preciso avaliar a tua coluna, pois você deve estar desalinhado, por isso está te gerando dor. Né? A fisioterapia, ela é uma profissão que é de reabilitação, então por a quiropraxia também reabilitar um paciente, ele acaba sendo confuso. Quando a gente tem dor, logo a gente pensa em quem vai tratar a dor é o fisioterapeuta, né? Então, por ser uma profissão muito nova no Brasil, né, as pessoas confundem e acaba que a gente tem que ir atrás da nossa cura, né? Não está dependendo só, principalmente aquelas pessoas que não querem depender de medicação. Então, a quiropraxia, ela não utiliza medicação, né? O fisioterapeuta também não recomenda medicação, só quem é responsável por recomendar medicação são médicos, né? Então, para quem queira procurar um quiropraxista, existe uma maneira de saber se a pessoa é graduada ou não, acessando o site, que é de uma Associação Brasileira de Quiropraxia, que são apenas profissionais que são graduados, né? Dali você pode saber se ele é ou não é um profissional apto a te atender, que é o quiropraxia.org.br. Lá as pessoas podem encontrar um profissional mais próximo. Não indica medicamentos, mas gelo, como diz o Dr. Roger Milton Dunn, sim. Isso, gelo para tratar a inflamação. A Organização Mundial da Saúde, doutora Janice, diz que 80% da população sofre ou sofrerá dores na coluna. Então, existe uma possibilidade de se evitar essas dores? Sim, fazendo a prevenção, né, você pode fazer de tudo para correr dessas dores aí, que 80% da população sofrem, né? Ou já sofreu e vai talvez sofrer novamente se ele não tratar o que causa dor. E, infelizmente, o que mais causa é a postura, né? Nós passamos muito tempo sentado, isso sobrecarrega a nossa coluna. Então, são 3 tipos de estresse que geram dores na coluna. Você sabe quais são? Quais são, por favor? Eles são o estresse físico, né? Pegar peso, passar muito tempo sentado. O estresse químico, que é o excesso de álcool, pode ser relaxante muscular, medicamento, a cafeína também, né? E o estresse psicológico, esse é o mais difícil, né? O estresse psicológico, ele também gera dores na coluna. A senhora falou num ponto importante, os relaxantes musculares que as pessoas fazem uso indiscriminado. É muito perigoso para o corpo? Sim, cada vez, já diz o nome do medicamento, relaxante muscular, né? O nosso cérebro, ele vai se comunicar com os nossos músculos. Eles estando relaxados por um fator químico, né? A comunicação ela é mais trabalhosa para o sistema nervoso. Ele não consegue ter uma comunicação devido a um composto químico. Esse uso exagerado, né, as pessoas sentem o relaxamento do corpo, vai fazer com que ele enfraqueça ou até mesmo sobrecarregue o sistema nervoso. Isso é muito ruim. Lembrando que músculos que são responsáveis em transportar a nossa coluna. Ele que protege a estrutura óssea. Ele que faz o movimento da nossa estrutura. Por ser um composto com pouca potência, mas com efeito, isso vai causando um desgaste, que é a tal artrose, o tal bico de papagaio, tudo consequência de uma sobrecarga sobre a articulação. Se o paciente ele quer fazer uma prevenção, eu sempre utilizo o exemplo dos nossos dentes, né? Falaram, quando nós
éramos crianças, éramos proibidos de mascar chiclete ou doce. Por quê? Porque ia dar cárie. Né? Então, quer dizer que se eu comer um doce, vou ter cárie? Não. Né? O que nós fazíamos para prevenir? Escovar os dentes. Porém, o excesso daqueles doces poderiam gerar um depósito de açúcar e realmente gerar uma cárie com mais facilidade. E para nossa coluna vertebral? Quem é o dentista da coluna? Né? O quiropraxista. Ele que vai avaliar, vai checar, vai diagnosticar e tratar. Então, antes de você ter um problema, você também pode prevenir. E a quiropraxia é o dentista da coluna vertebral. E por falar em prevenção, existe uma idade mínima para a consulta com o quiropraxista? Crianças podem ir ao quiropraxista? Todas as idades, a gente diz assim, brinca, todos aqueles que têm coluna vertebral, né, devem procurar um quiropraxista. Então, desde bebês recém-nascidos até um idoso. O que vai diferenciar é a modalidade, a forma, né, a técnica que o quiropraxista vai utilizar com cada fator e com cada paciente. E quais as queixas mais comuns que chegam ao consultório, doutora Janice? A mais comum, diríamos a número 1, é a coluna, a dor lombar, a tal da lombalgia, né? Ou a ciatalgia, que também está ligado à coluna lombar. Em segundo lugar, pescoço, cervicalgia. Né? Então, são as duas curvas que mais sofrem, a lombar e o pescoço. Você está enquadrado nessas duas causas, viu? E as pessoas, então, que precisam tratar com a quiropraxia, eu sei até que gestantes fazem acompanhamento com a quiropraxia para aliviar o sobrepeso devido à gestação? Isso. Não só devido ao sobrepeso, mas toda a modificação hormonal, né? A questão química aí. Então, a mulher, ela começa a produzir um hormônio chamado relaxina, né? Que afrouxa as articulações. E as mulheres queixam de dor ciática, né? A mudança do peso do abdômen, né? O crescimento do abdômen para receber um bebê, né? Tudo isso também vai alterar. Então, mulheres gestantes também procuram para poder tratar. Lembrando que a alteração da coluna vertebral, ela vai interferir lá no funcionamento das suas vísceras também. Porque a comunicação do cérebro está ligado também ao funcionamento das vísceras. Você sabe o que é muito comum no consultório? Aparecer em pessoas que foram encaminhadas por cardiologistas. O paciente foi se consultar com um cardiologista, queixando dor no coração, né? Foi feito todos os exames e não tinha nenhuma alteração. Né? E aí o cardiologista ele fala, olha, o seu problema pode ser a coluna. Né? E acaba que eles procuram um quiropraxista e realmente é um travamento da coluna, uma alteração, um desalinhamento que está interferindo o nervo que vai em comunicação com o coração. Por isso ele sente os sintomas de que algo está apertando o coração. E não tem nada, é realmente um nervo inflamado por uma disfunção articular que o quiropraxista sabe tratar muito bem. O diagnóstico é feito apenas assim no visual ou é também necessário o uso de imagens, ressonâncias magnéticas? O quiropraxista ele utiliza primeiramente a análise clínica, né? Aquilo que o paciente está queixando. Depois ele faz uma avaliação anatômica, que a gente chama de palpação dinâmica. Né? Então, visualmente, você consegue já encontrar alterações de postura, curvatura, uma perda de curvatura ou uma acentuação de curvatura. Depois ele vai para a palpação. Caso exista, também faz alguns testes neurológicos, né? Para testar se o nervo está fazendo a comunicação como deveria. Dependendo da alteração ou da queixa do paciente, ele pode solicitar exames complementares, como um raio-x, uma ressonância. O que é muito comum é porque os pacientes já passaram por todos os trajetos. Para chegar lá. Ele já chega com os exames prontos, feito, com diagnósticos que está em aberto, dizendo que está tudo normal, né? Por quê? Porque o exame ele é estático, né?
E o quiropraxista, ele busca o quê? O movimento ou a perda desse movimento que está gerando a interferência na coluna. Então, a hérnia de disco é um exemplo, né? Muitas vezes o paciente ele não tem hérnia ou ele tem um princípio de hérnia e esse diagnóstico não necessariamente é devido a uma hérnia de disco. A hérnia é uma consequência de um desalinhamento, de uma perda de movimento, que acaba gerando essa hérnia ou uma desidratação de disco, que muitas vezes não é para cirurgia. Mas e o paciente queixando, sofrendo de dor? E o médico fala assim, infelizmente, não é o teu caso, não é de cirurgia. Então é onde os pacientes acabam chegando no consultório já com todos os exames prontos. A senhora citou um ponto importante, a hidratação, a água, porque os nossos discos, eles precisam de água para manter a distância entre as vértebras? Isso. Muita gente não sabe o que é o disco, mas já ouviu falar em hérnia de disco, né? Cada estrutura óssea, né, nós temos 33 articulações aí na coluna vertebral, então cada estrutura, ela entre um osso e outro vai haver uma cartilagem que ela é chamada de disco. Né? Esse disco, ele precisa de 70%, a formação dele é água, o restante é cartilagem. Né? Quando a pessoa ela tem o hábito de se hidratar, né? Mesmo assim o disco não está hidratado, é por não ter movimento. Né? Então, água é necessário, sim, para o disco, mas também para o sangue, para todos os nossos músculos. Então, 70% do corpo também é água. E, doutora Janice, uma última pergunta. O celular é o mal do século para o pescoço? Sim, esse é um dos grandes vilões para a coluna vertebral. Ele também, além de pegar o pescoço, ele pega a lombar, porque as duas curvas são para o mesmo lado. Quando a gente abaixa a cabeça, a gente está invertendo a natureza dessa curvatura. E acaba que a cabeça pesa sobre a coluna. Né? Então, fale os valores dos pesos que nós temos, que a gente modifica com a leitura no celular com a cabeça inclinada. Sim, quanto mais inclinado para frente, né, que a gente chama de flexionado, maior o peso da nossa cabeça, né? E isso sobre a coluna é um desgaste muito grande, ela não consegue por si só, a não ser que o cérebro comande os músculos para levantar essa cabeça. Então, a posição aí, a nossa postura, ela é bastante importante para a saúde da coluna vertebral. A postura correta para ler o celular seria o quê? Colocar o livro à frente dos olhos sem ter que descer a cabeça, é isso? Olha, uma das estratégias é essa, né? Colocar o livro em pé, né? Para que você não precise fazer o movimento da cabeça inclinada, e sim utilização dos próprios olhos para chegar aonde você quer fazer a leitura, mesmo para o celular. Então, tem muita brincadeira que as pessoas vão andar como um zumbi com o celular para frente, né? É bem difícil. É o tempo que se fica, né? A posição em que está a inclinação do celular para que você possa enxergar, né, de uma forma que não precise inclinar a cabeça para frente. Está certo. Felizmente o nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a participação da quiropraxista Janice Cavalcante, falando sobre a quiropraxia no nosso quadro Saúde e Comportamento. Muito obrigado por estar conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça, doutora Janice. Obrigada, eu agradeço também. Foi um prazer muito grande falar sobre quiropraxia.